Pronto, estamos ao vivo. Walter vai colocar a música e eu vou fazer o link. A música já tá. Não tá ouvindo? Aumenta aí um pouquinho. E eu vou fazer o link. A música. Walter, não tem música tocando. Aqui tá tocando no máximo. E no meu eu escuto. Muito baixo. Não dá para ouvir, não. Esse link eu posso botar no próprio Facebook também, né? Não precisa compartilhar, não, né? Pode.
Vamos ver se agora o som entra. Escuta? Não. Só um barulho. É. Mas não escuta a música direito, não. Tudo bem. Você já distribuiu o link aí? Já. Então, acho que a gente pode começar. Né? Não está na hora ainda. Aqui no meu relógio são 19h01. Não, no meu é 57. Meu também. Então, vamos esperar mais 3 minutos. 2 agora. Estava colocando o Curisco, do Sérgio Ricardo. Se entrega, Curisco, eu não me entrego, não. Você pode cantar, Walter. Acho melhor que não, sabia? Acho que vai fazer muito sucesso. Posso colocar aquela versão que mandaram aqui. Vamos ver se ela funciona. Tem rapidinha. De quem que Peraí. é? Depois eu conto quem é. Não vou contar de público. Canta bem mesmo a pessoa. Então, mas essa é a parte interessante. Eu não Antes de sabia que essa ouvir, pessoa... antes de ouvir, eu achava que era a Sônia. Antes de ouvir, né? A voz ainda não. Mas não... E o mar vai virar sertão. Tá melhor do que o outro. Tá contada a minha história, verdade e imaginação. Espero que você tenha aprendido a lição. Que assim, mal dividido, esse mundo anda errado. Que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Grande Sérgio Ricardo. Muito bom. Podemos começar, então. Tá bom, então vamos começar. Boa noite, Walter, boa noite, Moretti. A gente vai hoje fazer o programa número 19 do antivírus. Hoje a gente vai fazer um formato diferente. Pela primeira vez a gente está fazendo com um convidado, que é Moretti, né? Que a gente vai estrear esse novo formato. A gente deve fazer ele mais algumas vezes e intercalando, a depender, enfim, do tema, da disponibilidade das pessoas de participarem aqui do programa. Então, Moretti hoje vai estar conversando com a gente, ele é advogado, também militante petista, e vai comentar aqui alguns assuntos sobre o tema do STF, né? O tema do programa de hoje é: o STF fará justiça mesmo que tardia? Então, a gente vai conversar sobre isso um pouco, né? Bem-vindo, Moretti, ao nosso programa. E é isso, a gente já comentou aqui em vários programas sobre os conflitos entre o STF e o Judiciário de uma forma geral, mas particularmente o STF e o TSE, no caso, e o governo Bolsonaro, né? Comentamos sobre a cumplicidade do STF com os crimes do governo Bolsonaro, da família. Também comentamos sobre as pressões que, especialmente nesse ano de 2020, o Supremo começou a fazer em cima do governo, né? Claro, a gente também sempre diz que tudo que eles fizeram nos últimos meses poderia ter sido feito, pelo menos desde 2018, após as eleições presidenciais. Por exemplo, na questão das fake news, né, que está posta desde 2018, mesmo antes da vitória de Bolsonaro no segundo turno, mas nada foi feito. E os sinais de que um fechamento de regime com ataques às instituições estava aí no cenário também já estão
desde o início do governo Bolsonaro. E o fato é que precisou ter uma pandemia e a coisa se agravar de uma maneira muito mais aloprada para que algum tipo de pressão vindo do judiciário começasse a existir, né? E aí fica essa questão, afinal de contas, como é que é essa relação do STF com o governo Bolsonaro, né? A gente sabe que tem a investigação sobre as fake news, que pega o governo, mas também tem um grande teor de, digamos assim, autoproteção do próprio STF e de outras instituições, como o Congresso Nacional. Tem também a tal investigação dos atos antidemocráticos, que eu diria que também tem o mesmo caráter, né, de autoproteção, de certa forma. Tem também o julgamento da suspeição de Moro, esse com dificuldade maior de andar, né? E aí eu queria que a gente começasse aqui com o Moretti comentando um pouco mais detalhadamente sobre essa relação do STF com o governo Bolsonaro. É isso. Moretti, você está com a palavra. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado aí, Walter e Natália, pelo convite para participar desse programa. Eu acompanho ele já semanalmente. Mas então, entrando já no debate da provocação da Natália, no meu entender, apesar dos casos citados, existe uma compreensão equivocada de que o STF seja um grande adversário do governo Bolsonaro. Vou comentar alguns casos, mas esses casos citados pela Natália, mas antes eu queria citar outros que justificam essa minha visão, que no central, no econômico, onde está o poder, onde estão os interesses do capital financeiro e do capitalismo brasileiro, que são mais centrais para o governo, o STF tem sido benevolente, digamos assim. Veja, o Supremo Tribunal Federal tem decidido favoravelmente ao governo, ação por ação, encaminhada ao STF, que questionaram, por exemplo, a reforma da Previdência. E não foram poucas. Teve ações de entidades do mais alto escalão do serviço público, como de auditores, de magistratura, e também teve, que tem mais lobby, também teve entidades mais próximas do nosso campo político. Né? Ainda assim, o Supremo foi sempre dando legitimidade para a reforma da Previdência. Apesar de não ser do governo Temer, de ser do governo Temer e não ser do governo Bolsonaro, o Supremo também tem mantido, ação por ação, as medidas da reforma trabalhista. Algumas passam até por cima do Tribunal Superior do Trabalho e jurisprudências assim, bem consolidadas, como no caso da derrubada da súmula que limitava as terceirizações. Eu acho que depois a gente pode comentar essa questão trabalhista com um pouquinho mais de detalhe, porque é mais grave. E o STF também fez algo muito raro no judiciário, que é flexibilizar as exigências da lei de responsabilidade fiscal, que é meio que uma lei sagrada assim, para o judiciário, e mesmo no Congresso é uma lei que tem mais de 20 anos, quase 20 anos, e não houve alterações. Né? Então o Supremo flexibilizou para evitar que a responsabilização por improbidade ou mesmo crime de responsabilidade ao Bolsonaro. Claro que isso também gera impacto aos prefeitos e governadores. No âmbito criminal, temos já algumas decisões do STF, a maioria pelo ministro Toffoli, favorável ao Flávio Bolsonaro. Né? Vocês vão lembrar que caiu depois, mas o Toffoli suspendeu todos os processos que envolvia compartilhamento de informações dos órgãos de controle, a Receita, o CAF, e foi por um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro. E depois também teve uma outra decisão, essa do Gilmar Mendes, que suspendeu o processo do Flávio. Também caiu, agora voltou, mas também no âmbito criminal, as decisões foram amigáveis ao Bolsonaro. Portanto, esses casos é para justificar um pouco esse meu entendimento que o Supremo está mais para governista do que para oposicionista. E as derrotas são mais por absoluta incompetência do governo do que por oposicionismo do STF. Como houve os casos das reedições de medidas provisórias que haviam sido rejeitadas pelo Congresso na mesma sessão legislativa. Teve o caso da demarcação das terras indígenas, que o Supremo derrubou, e depois a MP das universidades. Né? Essa não chegou a cair pelo Supremo porque era tão esdrúxula que o próprio Senado, numa ação meio rara,
depois o Bolsonaro revogou. Então, agora, quanto aos inquéritos, né, que a gente citou como um grau de oposicionismo ao Bolsonaro, são dois, né? O das fake news e o dos atos antidemocráticos. Por incrível que pareça, o bolsonarismo, inicialmente, nem era tão contra assim, esse inquérito. Começou a ser quando começou a apertar os calos em lideranças bolsonaristas e quando surgiu o inquérito mais dos atos antidemocráticos e as medidas duras do STF, de busca e apreensão e tudo. Como a Natália falou, no caso das fake news, é muito mais autoproteção. Reparem que as fake news foram fundamentais para a eleição do Bolsonaro, ao ponto de se constituir como uma fraude. E ela teve dois problemas: o financiamento empresarial, que é vedado, e mesmo que fosse a pessoa física, ele não foi computado, então seria um caixa 2, e também as mentiras, ofensas, difamações. Então, o judiciário como um todo, e o TSE em especial, foi muito omisso, né? Claro que é difícil combater as fake news, mas as coisas só começaram a movimentar mesmo quando apertou os calos, né? E o próprio STF foi vítima. Então, é um inquérito ainda assim meio Frankenstein, porque é fundamentado apenas no regimento interno, que dizia que podia ter inquérito para causas ocorridas no Supremo, né? Crimes no Supremo. Então, eles ampliaram para tudo que envolve o Supremo. Então, de forma geral, eu vejo o Supremo mais amigo do Bolsonaro no central do que adversário. Então, Jonatas, eu queria te pedir opinião sobre uma questão específica, que é a relação do Supremo com os militares, né? Queria voltar ao filme lá atrás. O Toffoli, ele deu declarações sobre o golpe militar e sobre a ditadura que foram surpreendentes para alguém que veio de uma trajetória petista, né? Ele está lá porque foi indicado e tem uma trajetória como advogado dentro do PT. E uma vez presidente do Supremo, ele disse que em 64 houve um movimento, não foi um golpe militar, né? Depois ele nomeia para um cargo muito próximo a ele um general. E até hoje tem gente da alta cúpula militar servindo de ponte entre a presidência do Supremo e o governo. Depois tem aquele caso de um outro ministro, se eu não me engano, o Alexandre, que manda fazer investigações que atingem um general importante. Depois tem o caso do Celso de Mello, que solta aquela nota e recebe uma invertida de vários altos militares que são do governo Bolsonaro. Depois tem aquela discussão sobre o 142, né? Em que há uma polêmica sobre o que significa exatamente a subordinação das Forças Armadas ao Executivo, se ela pode ir ao ponto de ser usada, a Força Armada pode ser usada pelo Executivo contra o Legislativo ou contra o Judiciário. E mais recentemente, essas declarações do Gilmar Mendes sobre o genocídio, né? Imputando aos militares, às Forças Armadas, uma responsabilidade. Então, tem uma série de episódios, vários indicando conflitos. Até onde vai isso? Porque, por outro lado, toda essa investigação sobre os atos antidemocráticos vão bater na porta dos militares. Não apenas em militares de baixa patente, mas militares de alta patente. Teve essa reunião do Gilmar Mendes com gente do comando. Enfim, como é que se avalia essa relação Supremo-militares? Eles estão na pegada de restabelecer um pouco de autonomia das instituições frente à tutela militar, ou a linha deles é fortalecer essa lógica do manter o Bolsonaro sob controle? Explica um pouco para a gente o que você pensa sobre isso. Então, esse é um assunto um pouco complexo, né? Porque primeiro tem que separar um pouco o que é o Toffoli nessa história, o que é o Toffoli enquanto presidente do Supremo e os demais ministros do Supremo e o Supremo como instituição. Os militares têm uma relação muito próxima até demais com o Toffoli, né? Mas não tanto com os demais ministros. Claro que o Toffoli, por ser presidente, isso ganha mais força, mais visibilidade. Passa desapercebido para muitos, mas não é uma coisa trivial que um general do gabinete da presidência do STF, logo depois da posse do Bolsonaro, ele vira ministro da Defesa. Na verdade, não é muito assunto, mas é absurdo até mesmo um militar ser ministro da Defesa, né? A concepção do Ministério da Defesa é que um civil comandasse. Pois bem, então o STF, enquanto instituição, no meu ver, tem uma relação
meio que omissa, muito passiva com os militares. Então, isso acho que é importante a gente comentar 3 casos, né, que eu acho que está muito na memória dos ouvintes aqui do programa. O primeiro deles é resgatar um pouco o julgamento do habeas corpus do Lula, em que houve uma clara ameaça ao Supremo pelo então comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas. Ele tuitou na véspera do julgamento o seguinte, aspas, tá? Assegura a nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade, de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Acho que hoje, eu relendo esse tweet, me vejo que esse atento às suas missões institucionais está um pouco ligado a essa interpretação que eles têm feito sobre o artigo 142 da Constituição. Pois me parece, e o STF fez o que nisso? Nada, né? Inclusive, não necessariamente por causa dessa ameaça, mas julgou o contrário ao Lula, né? Meio que em respeito, ou não criando conflito com o Exército. Justiça seja feita, na verdade, nesse julgamento do HC, o Celso de Mello que fez uma crítica ao Vilas Boas, dizendo que ali poderia ser o início do ovo da serpente, do autoritarismo, a intervenção militar nas instituições judiciais, e etc, etc e tal. O segundo caso, completamente sem noção e esdrúxulo, agora mais recente, é que várias denúncias de crimes contra o Bolsonaro, nessa época da pandemia, de parlamentares da oposição, alguns do PT, de partidos, pediram a busca e apreensão do celular do Bolsonaro para que fosse feita a perícia. Mas isso não foi uma decisão do judiciário, do Celso de Mello, foi apenas um pedido. E aí, de forma muito raivosa, o Augusto Heleno solta, como ministro do Estado do Gabinete de Segurança Nacional, solta uma nota dizendo que, entre outras coisas, que o pedido de apreensão do celular do presidente aspas, é incompatível, e até certo ponto inacreditável, e termina dizendo que o Gabinete de Segurança Nacional da presidência alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Então, uma ameaça também muito na beira de um novo julgamento. E não parou só nisso, né, no general Heleno. Tão grave quanto, e que teve um pouco menos de repercussão, foi uma nota dos militares de pijama, mais precisamente assinada pela turma de 71 das Agulhas Negras, que frises. O nome da turma, eles se denominam Turma Marechal Castelo Branco. E o teor da nota contra o Supremo é pesadíssimo. Assim, eu vou ler um pequeno trecho. Assim. Ela começa a autuar ministros do STF. Temos acompanhado pelo noticiário das redes sociais, por quanto raríssimas exceções das redes de TV, porque é tendenciosa, desonesta, mentirosa, canalha, como bem assevera o presidente da República. Temos presenciado as sucessivas arbitrariedades que beiram a ilegalidade e a desonestidade praticada por este bando de apadrinhados que foram alçados à condição de ministro do STF. A maioria sem que tivesse sequer logrado aprovação em concurso de juiz em primeira instância. Assistimos calados em respeito à preservação da paz do país. A violenta arbitrariedade da busca e apreensão determinação do conluio de 2 ministros cometido contra o general Paulo Chagas, colega de turma. Mas o silêncio dos bons vem incentivando a ação descabida dos maus, que confundem o respeito e tentativa de não contribuir para conturbar o ambiente nacional com obediência cega às autoridades. E aí continua. Aí no final, que é bem pesadíssimo, ele fala, o cunho indelável da nobreza da alma humana é a justiça e sentimento de justiça. Faltam ministros, não todos, do STF, nobreza, decência, dignidade, honra, patriotismo e senso de justiça. Assim, trazem ao país insegurança e instabilidade, com grave risco de crise institucional, com desfecho imprevisível, quiçá, na pior hipótese, guerra civil.
E aí vai soltando outras sandices gravíssimas ao Supremo, uma carta assinada por militares, boa parte generais da reserva, e o Supremo não fez nada, né? Se omitiu. Então, numa relação assim de excessivo respeito, excessiva omissão perante os militares. E teve várias ações também judiciais contra o general Heleno por essa nota, e o Supremo também tem tomado uma postura muito cautelosa, encaminha para o Ministério Público para oferecer denúncia ou não. E agora, por fim, esse caso do Gilmar, que disse uma verdade incômoda, que é que os militares são sócios e partícipes desse genocídio que está ocorrendo. Deu muita repercussão, né? E os militares denunciaram o Gilmar na PGR. Mas a diferença, segundo tenho visto nos noticiários e conversado com algumas pessoas, é que neste caso o Bolsonaro não atuou com gasolina, ele tentou agora um pouco dar uma apaziguada. Então ele iniciou um confronto muito pesado, principalmente nesse caso anterior, e agora nos ultimamente, até porque a crise está um pouco maior, ele tem segurado as pontas. Mas vejam que, gente, que são atuações tímidas e individuais, né? Ora pelo ministro Celso de Mello, ora pelo Gilmar Mendes, mas o Supremo, enquanto instituição, tem se omitido diante das movimentações perigosas do Supremo. Agora, quanto ao artigo 142, é bem verdade que a gente teve duas decisões do Supremo, uma do Fux e outra do Barroso, afastando essa interpretação golpista do artigo 142, no sentido de que o Exército seria um poder moderador. Agora, veja que o artigo ele é perigoso, né? Essa redação como está hoje, ela foi uma derrota nossa do PT, do campo de esquerda, mas o texto ficou assim, né? Aspas, assim, na Constituição. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes poderes, da lei e da ordem. Então, veja que esse da lei, da ordem, é um negócio muito perigoso e muito grave, porque é um texto subjetivo e que permite interpretações das mais variadas possíveis, né? O que é o desrespeito da lei e da ordem, né? Então, mesmo que a interpretação não prevaleça, e não está prevalecendo, de o Exército, de as Forças Armadas serem um poder moderador, essa texto atual de utilizar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem é muito, muito perigoso, né? Acho que o Walter pode até comentar melhor, mas utilizando desse dispositivo, na década de 90, teve várias experiências horrorosas de uso das Forças Armadas, horrorosas e desastradas, de uso das Forças Armadas em repressões a manifestações, né? Inclusive, salvo engano, algumas delas utilizadas pelos governos estaduais. E aí, fruto dessa polêmica, em 99 foi criada a lei complementar que regulamenta isso e delimita os três poderes. Ele deixa bem claro que todos os três poderes da União, né? O Legislativo Federal, o Judiciário Federal e a Presidência da República. Então, tem a questão da LDB também, do ensino militar, né, que a gente deixou muito vago para os militares, mas isso foge um pouco da nossa seara. Mas é fato que existe um vazio legislativo nessa relação do legislativo, vazio legislativo nessa relação do judiciário e os militares, e uma omissão judicial muito perigosa, né? Que tem se apequenado no momento de maior ameaça às instituições democráticas por parte do judiciário e dos militares. Então, Moretti, eu queria falar um pouco sobre essa lenda que a gente aprende nas faculdades de Direito sobre o judiciário garantidor de direitos. É algo que você comentou no início, quando falou da relação deles com o governo Bolsonaro, né? Mas eu queria retomar, porque desde o golpe, pelo menos desde o golpe, digamos assim, a gente vem dizendo muito que o STF é cúmplice
do que vem acontecendo no Brasil, é cúmplice de toda essa desgraça, né? E o que a gente conversou aqui até agora reforça isso. Então, o STF não fez nada para impedir o impeachment de Dilma, o impeachment sem crime de responsabilidade, né? Se omitiu em diversos processos de retirada de direitos que tomaram fôlego no Brasil desde então, desde o golpe, né? Com destaque para o que você falou no início mesmo, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, e aí, nesse caso, não é nem só o STF, né? Os outros tribunais superiores também. E, ao mesmo tempo, no caso do STF, adota algumas decisões que são consideradas avançadas em algumas matérias, por exemplo, direitos indígenas, por exemplo, no tema das liberdades individuais, né, voltando alguns anos atrás, no tema do casamento entre pessoas LGBT, do aborto do feto anencéfalo, uso de células-tronco, né, são consideradas decisões avançadas, progressistas, também no tema das cotas, né? Então, o que eu queria pedir era que você comentasse um pouco sobre essa ideia, né? Para o STF, alguns direitos valem mais e outros menos, né? Os direitos individuais versus os direitos sociais, alguns merecem essa proteção suprema, digamos assim, e outros não, né? Teria como o STF fazer mais defesa de direitos sociais, direitos políticos, liberdades democráticas, soberania, teria como ter mais decisões nesse sentido? Pois é, assim, nesse aspecto, o STF e o Judiciário como um todo, mas o Supremo em especial, é um Frankenstein, né? Como você relatou, tem decisões recentes importantes no âmbito do que nós chamamos de liberdades e garantias individuais, né? Temos, isso, o caso que você falou, todos os casos do casamento homoafetivo, do aborto, apenas de fetos anencefálicos, mas veja que mesmo nesse ponto do aborto ele não avançou mais, né? Então não avançou no caso do aborto para casos de estupros e não avançou numa descriminalização completa, né? Ou de tratá-lo como saúde pública. Também não avançou, ainda nessas garantias individuais, também não avançou na questão das drogas. E olha que isso tem uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal, já com alguns votos favoráveis para liberar o uso da maconha, outros para liberar outras drogas também, ainda não tem votos, um voto para cada lado, tem o voto do almoço, o voto do julgamento, o voto do faquinho, todos no sentido de que da liberação do uso. Mas o Toffoli não colocou isso em pauta nos 2 anos de gestão dele, e o Fux, que é o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, já nessas primeiras entrevistas, ele já foi até eleito, né, disse que não irá pautar processos de pautas de costume, que eles chamam, né, iriam priorizar pautas econômicas para o país sair da crise. Então, mas de toda forma, apesar dessas contradições, não é dos tribunais mais conservadores do mundo do ponto de vista dessas liberdades e garantias individuais. Está aquém do que deveria, está aquém do que a Constituição assegura, né, que é o papel dele é interpretar a Constituição, mas tem algumas questões importantes. No âmbito, para além das liberdades e garantias individuais, tem também decisões, do ponto de vista das questões indígenas, razoavelmente garantistas e progressistas, como o caso da Raposa Serra do Sol, né, ali no finalzinho do governo Lula, mas decisão já no governo Dilma, e tem essa agora da medida provisória do Bolsonaro, que tentava rever um pouco essa demarcação de terras indígenas, né, piorando muito a situação, e o STF derrubou a medida provisória, como eu falei mais cedo. Mas, ainda no âmbito das garantias individuais, o Supremo é um horror também no âmbito criminal, né? Seja por todo esse referendo ao desastre e os absurdos que é a Lava Jato, mas tem posições duríssimas no âmbito criminal. E do ponto de vista do político, né, o impeachment é a prova cabal do Supremo acovardado, né, do Supremo que mantém o status quo, né, que defende os interesses das elites, de quem sempre mandou nesse país.
Ele foi covarde, né, no processamento do impeachment, né? Foi sócio, foi partícipe de todo o golpe. Poderia e deveria ter evitado esse desastre, né? E essa consequência da fraude eleitoral que se avizinhou depois disso. Ele adotou, e por isso que eu falo covarde, porque ele adotou uma tese de apenas analisar, no caso do impeachment, a formalidade do processo, né? O seu rito. Ah, respeitou essa lei, teve contraditório, mas não entrou no central, né? Há crime de responsabilidade, nesse caso, é um impeachment por perda de popularidade ou perda de maioria no Congresso, né? E é engraçado porque fora dos tribunais, vários ministros já fizeram fala no sentido de que, olha, isso foi um golpe, né? O Supremo, em uma entrevista à Globo News, e acho que depois de uma outra no site jurídico, o Barroso, desculpa, ele diz, bem, o impeachment foi uma utilização de um sistema parlamentarista num país presidencialista, né? Então, o que é utilizar algo comum no parlamentarismo, de você derrubar alguém quando perde a maioria no Congresso, num regime que não é parlamentarista, né? De certa forma, em linhas tortas, é assumir que foi um golpe, né? E a sua omissão, né? E o próprio Lewandowski, também outro ministro supremo, que já deu entrevistas mais ou menos no mesmo sentido, e na própria condução dele, porque ele era o presidente na época do golpe, a condução dele no STF, ele manobrou e defendeu aquela tese de que eram votações diferentes para Dilma perder ou não os direitos políticos, né? Então acabou que ela foi impeachmentada, mas não perdeu os direitos políticos. Do ponto de vista político, nós podemos entender que foi acertado, mas é uma tese jurídica um pouco heterodoxa, para dizer o mínimo, né? Então me parece que foi mais uma compensação dele pela sua missão, mas olha, vou fazer um afago, né? Mas acho que o que é central para a gente debater, e é fundamental para a classe trabalhadora, é que, do ponto de vista dos direitos sociais, dos direitos coletivos, em especial os trabalhistas, o Supremo Tribunal Federal ele é muito, muito, muito destruidor. Eu vou, para não delongar muito aqui, eu vou comentar ao passando assim, 5 casos, né? O primeiro deles é a greve dos servidores públicos. O STF já tinha uma posição muito ruim, que era, porque como não existe uma lei que regulamenta a greve dos servidores públicos, então vários ouvintes aqui, servidores públicos entendem bem, então existia um mecanismo constitucional que é o mandado de injunção, ou seja, o legislativo não está garantindo aquele direito, não cumpriu seu papel de regulamentar aquele direito, não caberia ao Supremo exercer esse papel, até que o judiciário, até que o legislativo cumpra o seu dever constitucional, né, sua obrigação. Então, vários mandados de injunções da década de 90, início dos anos 2000, da primeira década desse século, tentando questionar, pedindo para o Supremo regulamentar um pouco isso. E aí agora, durante o governo Lula, que ele fez uma regulamentação meia bomba, o STF, mas em 2016, que é o central para nós, ele tem 2 decisões muito dramáticas. A primeira é que ele, num caso do hospital universitário, acho que salvo engano, da USP, mas assim, no hospital universitário, ele vai e proíbe a greve, né? Meio que restringindo o direito de greve para determinadas categorias, no caso, os profissionais de saúde. Nem delimitou percentual, não, nem que cortou. E depois, ele no caso dos servidores públicos também, ele autorizou o corte imediato do ponto dos servidores grevistas, né? Então, uma ação contra o direito de greve muito pesada, vindo do Supremo, que deveria interpretar o direito de greve que é garantido interpretar e assegurar o direito de greve garantido pela Constituição. Outro caso muito pesado, né, que a gente tem visto é as terceirizações, né? Então, inicialmente, o TST proibia toda e qualquer terceirização. Depois, acho que uns 15 anos atrás, o Tribunal Superior do Trabalho, ele criou uma interpretação que era uma espécie de uma solução mediada, né? Então, assim, ele autorizava as terceirizações
mas não permitia que as terceirizações fossem áreas fins, né? Então, permitia uma terceirização na área de limpeza, na área de informática, tecnologia da informação, a depender da área fim da empresa, permitia, né? Terceirização no caso de segurança, né? Então, em casos pontuais, não é área fim da empresa, você pode terceirizar. Vai ao Supremo antes mesmo da reforma trabalhista e permite a terceirização irrestrita. Depois ele referenda essa decisão agora em 2020 num outro julgado, né? Então está completamente liberada a terceirização, quarteirização, e como a gente sabe, isso é a precarização do trabalho, né? Um terceiro é a contribuição sindical, que ela acabou através da reforma trabalhista, né? Como todos nós sabemos. Claro que a CUT e boa parte dos sindicatos, das centrais sindicais mais combativas, tem uma visão crítica do que era o tido imposto sindical, né? Mas a reforma acabou sem nenhuma mediação, né? Sem nenhuma transição no seco, né? Mas o que eu queria comentar não é nem tanto isso, é porque o Supremo Tribunal Federal, historicamente, tinha uma posição que era que as contribuições sindicais ela era considerada como natureza tributária, né? Por isso que pegou muito o nome de imposto sindical, né? Portanto, a consequência dessa interpretação é que, se é uma matéria tributária, ela só pode ser alterada através de lei complementar. Como a gente sabe, tem um quórum maior de aprovação no Congresso. Então, em julgamento recente, acho que já desse ano, o Supremo falou, 2018, desculpa, o Supremo falou que não, flexibilizou, veja bem, poderia ser em lei ordinária, não tem mais tanta natureza tributária, etc. E tal. E agora, dois casos mais bem recentes, que é a questão agora já na crise, os dois na crise da pandemia, que é quando a MP 936 foi questionada no Supremo Tribunal Federal, que é a medida, gente, que, entre outras coisas, ela permite que a redução da jornada de trabalho e redução de salário, e, consequentemente, redução de salário, ela fosse aprovada através apenas de negociação individual do patrão com o trabalhador, sem a mediação do sindicato. E esse é mais esdrúxulo porque a Constituição é muito, muito, muito cristalina em fazer esse tipo de vedação e não permitir essa flexibilização diante da obrigatoriedade da negociação coletiva. E aí o Supremo justificando a pandemia, a necessidade de manter emprego, sempre nessa lógica, né? Toda a reforma trabalhista é um pouco isso, né? Manter empregos, etc., modernizar. Então, o Supremo flexibilizou e permitiu essa redução através de negociação individual. E é engraçado porque a argumentação da vulnerabilidade e da crise da pandemia, ela devia ser o contrário, né? Justamente no meio de crise, de maior fragilidade, de maior risco de demissão, você não pode permitir que a negociação seja individual, garantindo a negociação coletiva. O segundo é que, o último que eu queria comentar, e também agora mais recente, nesse caso da pandemia, é porque existe não é nem para ser polêmico, mas existe uma divergência que as empresas muito, muito reclamam, que é através de qual índice que eu vou atualizar as execuções e condenações trabalhistas. A TR, que é um índice, para vocês terem uma noção da gravidade disso, ela está zerada desde setembro de 2017. Ou o IPCA, né, que é o que é utilizado nos processos cíveis, por exemplo, né? E aí essa ação foi feita vejam bem, né, pelas entidades financeiras, e aí o ministro Gilmar Mendes, que é relator, ainda não decidiu o mérito, mas já suspendeu todas as execuções, aquela parte final do processo que envolve. Então, além de ele dar a entender que pode adotar a TR, ele, enquanto isso, suspende todos os processos no momento que as pessoas estão para receber, algumas muita necessidade no meio dessa pandemia, né? Então, e mais grave, nesse caso, ele passou por cima de um julgamento do TST
TST, desculpa, que não terminou ainda, mas já tinha uma maioria defendendo que, assim como os processos de outras natureza, esse índice ele deve ser corrigido, quer dizer, as sentenças, as condenações trabalhistas devem ser corrigidas pelo IPCA. Então, assim, do ponto de vista, o que eu queria comentar é um pouco isso, no âmbito dos direitos coletivos, dos direitos trabalhistas, nós temos um Supremo completamente destruidor. Alguns juristas chamam de um processo desconstituinte por parte do Supremo, né? Eu acho que na área trabalhista ele é mais gravoso, né? Ele é mais duro do que é o próprio Tribunal Superior do Trabalho, que não tem sido também muito parceiro ultimamente. Ô, Moretti, deixa eu aproveitar essa questão para puxar para um outro assunto que está Tá só um ligado a esse. minutinho. Só pedir para desligar o microfone, Moretti, porque senão fica um eco. Não, ela está fazendo isso, Moretti, mas quando é comigo, eu deixo o microfone ligado, só para você saber, tá? Não, só para... É legal você estar aqui, é bom, entendeu? Isso é bom, está sendo ótimo. Deixa eu te falar, não sei se está dando para ouvir direito, porque começou a dar lentidão aqui na imagem, mas o meu ponto é o seguinte, a Natália falou do Supremo como garantidor de direitos, e tem um cidadão no Brasil que está com seus direitos completamente sem garantia nenhuma, chama Luiz Inácio Lula da Silva, que foi submetido a um julgamento completamente arbitrário e foi, por conta disso, condenado, preso, impedido de concorrer às eleições. E hoje existe um movimento que pede ao Supremo Tribunal Federal que anule as condenações contra o Lula, né? O processo está tramitando e uma novidade agora é que o Celso de Mello deve sair do Supremo, certo? E com isso, os especialistas dizem que a correlação de forças na turma que está apreciando o pedido da defesa do Lula vai se alterar de maneira negativa, sem contar com o grande risco de entrar alguém no Supremo que seja da turma bolsonarista, que seja da direita, enfim. A pergunta que eu faço é a seguinte, como é que você vê esse tema da possibilidade do Supremo anular o julgamento do Lula, certo? Ou seja, atender o pedido da defesa, que é de que o julgamento que correu em Curitiba e depois seja considerado nulo e que, enfim, se faça um novo julgamento, se quiser, mas aquelas condenações... Eu faço essa pergunta porque isso tem um impacto político imenso, né? Porque se o Lula ele tiver a sua condenação anulada, ele volta a ter direitos políticos. Se ele voltar a ter direitos políticos, ele pode disputar a presidência da República. Redesenha completamente o quadro político do país. Qual que é a tua opinião acerca do Supremo em relação a esta questão de garantia de direitos, essa garantia de direitos políticos de um cidadão que foi arbitrariamente condenado, preso e impedido de disputar as eleições? Não, isso é central, né? Mas, assim, juridicamente é óbvio que as decisões deviam ser anuladas imediatamente. Agora, do ponto de vista, analisando politicamente o Supremo, a movimentação do Supremo, as suas posturas, se não mudar a correlação de forças aqui fora, a pressão política, a pressão social durante o Supremo Tribunal Federal, ou seja, em situações normais de temperatura e pressão que nós temos hoje, eu não vejo viabilidade política, porque eu estou deixando bem claro de frisar política, porque juridicamente o processo é muito tranquilo de ser anulado, né? Mas eu não vejo cenário político, em especial com a saída do Celso de Mello, de uma alteração na correlação de força do Supremo para que seja revertido a condenação. Agora, de todo modo, o Supremo vai estar numa saia justa muito, muito engraçada, né? Porque e qual que é o problema do Supremo de reverter essa decisão? É porque boa parte, não, integralidade dos absurdos da Lava Jato, quase todos eles chegaram no Supremo Tribunal Federal. Então, com algumas exceções, como a necessidade
após delação premiada, a defesa fazer alegação final por último, ou uma pequena correção nas conduções coercitivas, mas no central, o Supremo foi ação por ação, pedido por pedido, ratificando os desmandos da Lava Jato. Então ele vai ter que, para cancelar a decisão do Lula, ele vai ter que fazer um grande cavalo de pau na sua interpretação. Não será a primeira vez que isso irá ocorrer, mas eu não vejo isso ocorrer sem uma mudança na correlação de forças. O pedido mais forte que teria para isso seria o julgamento das suspeições do ministro Moro, mas, em especial, depois da Vaza Jato. Qual que é o problema do Supremo Tribunal Federal? Um órgão completamente fechado, em que o presidente vai delimitando a pauta. A perspectiva é que, acho que a saída do Supremo Político é não julgar, né? Então, acho que eles vão, assim como foi feito por muito tempo, no caso do HC do Lula, de soltar o Lula, que só foi soltado depois das eleições, onde fazia menos efeito, faria menos estrago. Eu acho que a suspeição do Moro, eles vão prorrogando, para até quando não fizer mais efeito. Não acho que eles vão julgar esse processo da suspeição antes das eleições de 2022. Em especial porque em setembro de 2020 toma posse, como eu falei antes, o Luiz Fux, e vai até setembro de 2022, e esse ministro, nós tínhamos menor confiança no cofre, muito menos ainda no Fux. Então, como ele controla a pauta, eu acho que ele vai empurrar para não julgar. Só para pegar um case, né? Eu estava com questões de trabalho essa semana, eu fui olhar o mandado de segurança que proibiu a posse do Lula, ele nunca foi julgado, né? O Gilmar Mendes deu uma liminar, ele não botou o processo no plenário, e de forma muito acertada, estava falando desse processo de semana, a defesa do Lula foi recorrendo. Tem uns 4 ou 5 recursos disso, pedindo para ser apreciado o mérito, apenas isso. E o Supremo nega, desprendeu o objeto, o mandato da Dilma já acabou, não tem como mais voltar o Lula a ser ministro, então não foi apreciando. Então, são vários casos que o Supremo adota isso. Então, resumindo, sem mudança do cenário político, sem maior pressão, da forma que está hoje o Supremo, em especial um possível ministro terrivelmente evangélico, eu não vejo um cenário muito positivo, não. Pois é. Moretti, para finalizar, tem um tema que é um tema mais estratégico. A gente poderia até fazer um programa contra a mola sobre isso depois, que é o tema do papel que joga o Poder Judiciário e o sistema de justiça como um todo no Estado burguês, na luta de classes, enfim. Por exemplo, dá para a gente ter alguma expectativa de alteração nesse cenário que a gente comentou hoje aqui no programa inteiro, né? Se com mudanças na forma de escolha dos ministros, né? Tem o tema aí do voto popular para ministros, ou outra forma, não sei, ou se de alguma forma é possível ao menos reduzir danos em relação a esse papel nefasto que o Poder Judiciário cumpre, né? O que é que um governo popular deveria fazer ou deveria ter feito, né? No caso nosso, dos petistas, para não termos esse Supremo que a gente tem hoje, esse Supremo Tribunal Federal que a gente tem hoje. Eu queria que, para a gente finalizar, se você pudesse comentar um pouco sobre esses assuntos. Então, antes de fazer alguns comentários soltos sobre isso, a verdade, Natália e Walter, que a esquerda, em especial o PT, sempre negligenciou o debate acerca do Poder Judiciário, do sistema de justiça, que ele representa, né? Então, da mesma forma que o PT e a igual parte da esquerda sempre achava, confiava nas instituições republicanas, que entendia que acreditava na sua imparcialidade, o mesmo, talvez de forma até dobrada, o PT e a esquerda tinha de confiança em relação ao judiciário. Então, esse debate que a gente está fazendo aqui hoje, que boa parte do PT tem feito depois do golpe, ele era incomum, muito raro durante os nossos governos. Então,
passava-se as discussões de nomeações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nem sempre eram frutos de debates democráticos, de pressão das nossas entidades sindicais, do partido, salvo muito ali das redes de advogados populares, de advogados de esquerda, redes de pessoas que discutem o judiciário, de entidades de direitos humanos, etc. Né? Então, a gente ficou meio à margem desse debate. E eu acho que tem vários pontos que a gente estava discutindo. O primeiro é esse papel, qual é o papel institucional do Supremo Tribunal Federal, né? Ele é um misto de corte constitucional, mas que julga todos os processos de natureza penal, tributária, então ele vai acumulando poder sem nenhum controle, né? Eu acho que vale discutir a questão das nomeações, mas que o ministro Celso de Mello não é um ministro problemático, do nosso ponto de vista, mas é um cara que já está há 30 anos no Supremo Tribunal Federal, né? Acho que esse modelo de nomeação sem prazo, ele pode ser um pouco problemático, mas fundamentalmente nós não discutimos qualquer tipo de controle do Poder Judiciário. Vocês vão lembrar que em 2004, quando o ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos, né, que é um advogado, presidente da OAB na época da Constituinte, nós fizemos no governo Lula uma reforma do Judiciário, né? Criou várias coisas, súmula vinculante, etc. e tal. Mas o ponto de vista que eu queria comentar, que é do controle do Judiciário, ela criou o Conselho Nacional de Justiça, mas o Conselho Nacional de Justiça, ele majoritariamente, ele é escolhido, os seus conselheiros, pelo próprio Judiciário. Então, uma parcela de ministros do Supremo Tribunal Federal, uma parcela de ministros do STJ, uma pequena parcela de indicação da Câmara do Senado, pouquíssima participação popular. Ou seja, nós temos um Conselho Nacional de Justiça que, na prática, é uma espécie de controle interno, uma grande corregedoria. A gente não tem um controle externo das atividades do Judiciário como um todo, né? E aí, nessa época de Lava Jato, ele era imprescindível. No mesmo molde, nós não temos esse tipo de controle externo do Ministério Público, né? Então, o Ministério Público também é um debate à parte, mas a gente, desde a Constituinte, a gente criou um Ministério Público independente, com autonomia, com recursos, com muitos poderes, super forte, super empoderado e também sem nenhum controle, né? Sem nenhuma democratização. Passa pelo debate que a gente faz sempre sobre a escolha do PGF, não precisava ser uma lista tríplice que votam 1.500 pessoas e que temos que indicar o primeiro, mas passa também pela essa democratização no sentido de ter um controle externo, de ter mais fiscalização, de ter mais democratização, de prestar contas, de limitar poderes. Então, a gente tinha um Ministério Público antes com muita atuação nos direitos indígenas, nos direitos coletivos, né, nessa defesa e garantia desses direitos coletivos, no MP cidadão. Agora a gente tem um MP meio que só do ponto de vista criminal, né, que é a grande preocupação. Criminal, improbidade administrativa, então muito, muito punitivista. E acho que um outro ponto que merecia um debate é esse processo de escolha da magistratura, né? Então a gente também não alterou nada disso. Então, a gente tem o mesmo perfil de magistrados que iniciam a carreira, que são frutos, na sua grande maioria, são filhos da elite brasileira, né? Formado, aí tem um debate educacional formado nas universidades conservadoras, que a gente não fez alterações profundas nisso. Então, pegando esses pontos, a gente, assim como outras reformas estruturais que deixamos de fazer, nós ficamos muito à margem no debate acerca do judiciário. Somado a essa crença no republicanismo, a nossa fé quase cega na instituição, é um pouco desse caldo problemático que a gente acabou sofrendo já no final dos nossos governos. Beleza, então realmente esse tema dá caldo para a gente fazer um contramola, exclusivamente sobre o tema do judiciário, né? Então, gente, eu acho que teve vários comentários aqui, que depois vocês podem ver, né, sobre o conteúdo que a gente foi debatendo. Alguns eu fui colocando aqui na tela. Eu descobri hoje que dá para fazer isso, colocar os comentários na tela, e aí eu fui testando. Então, a gente vai encerrar aqui. Você viu, né, só, Moretti? Viu só, né, Moretti?
Tô vendo, Só tô para deixar vendo. registrado. Tá vendo, né? Tá vendo? Ok. Não, Então, a gente vai encerrar o programa, né? E eu queria fazer um convite para todo mundo que, antes de fazer o convite, obviamente, agradecer a Moretti, que veio aqui hoje participar com a gente. Esse é o primeiro teste que a gente faz desse formato de fazer o programa como uma espécie de entrevista com um convidado, acho que foi legal. E também quero convidar todo mundo para participar do seminário que vai começar. Vai ter o seu lançamento nesse domingo, que é um seminário da Escola Latino-Americana de História e Política, chamado Desenvolvimento e Socialismo, né? E aí eu queria que Walter falasse um pouquinho do seminário, só para a gente fazer essa divulgação e com isso encerrar o programa. Walter, seu microfone está desligado. desculpa. A gente está em julho, e em julho acontece o centenário de nascimento de duas figuras muito importantes para a esquerda brasileira, para o pensamento progressista brasileiro. O Florestan Fernandes e o Celso Furtado, né? Quando a gente pensa em Celso Furtado, a gente pensa em desenvolvimento. Quando a gente pensa em Florestan Fernandes, a gente pode pensar em várias coisas, uma delas é socialismo. O som está funcionando? Aqui está lento. Bom, mas enfim. Então a gente decidiu montar uma atividade que fosse, em parte, uma homenagem aos dois, uma homenagem ao centenário do Florestan, uma homenagem ao centenário de nascimento do Celso Furtado, que fosse um momento para debater a obra deles, mas também fosse um momento para refletir sobre os desafios do Brasil hoje e no futuro, a partir do cruzamento dos dois grandes temas que cada um, por seu lado, tratou: o tema do desenvolvimento e o tema do socialismo. Então, a gente planejou uma série de mesas, algumas vão debater vida e obra, algumas vão debater as obras, e algumas vão debater as questões da nação e do mundo, as questões relativas à igualdade, as questões relativas ao desenvolvimento econômico, as questões relativas ao funcionamento político, as questões relativas ao socialismo e à revolução no Brasil. Então, acho que é um seminário interessante. A gente vai contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff, vamos contar com a participação da presidenta do partido, a Gleisi Hoffmann, vamos contar com a participação de alguns ex-presidentes do partido, Tarso Genro, José Genuíno, José Dirceu, Rui Falcão. A gente vai contar com vários quadros importantes da academia, que são especialistas em Celso Furtado e em Florestan Fernandes. Então, vai ser uma atividade muito legal. A gente vai começar, na verdade, amanhã cedo. Amanhã, às 8 da manhã, a gente vai estar entrevistando uma jornalista, Aguiar, né? Rosa Aguiar, que conviveu com o Celso Furtado desde 1978. Né? Nós vamos fazer a entrevista com ela a partir das 8 da manhã e vai estar disponível também para quem quiser assistir pelo YouTube. A gente vai disponibilizar logo cedo o link para quem quiser acompanhar a entrevista, e com isso inicia, e no domingo é a abertura, digamos assim, mais oficial do seminário, com a participação de 4 pessoas, né? Vamos estar pela escola o Breno Altman e eu, e vão estar na mesa participando a Natália Bonavides, e vai estar participando a Nilma Gomes, né? A Natália Bonavides, deputada federal, e a Nilma Gomes foi ministra durante o governo Dilma. Então, vai ser a mesa de abertura desse seminário. Enfim, assistam, que vai ser bem legal. Posso falar uma outra coisa? Pode? Não, só a gente tentou colocar no início e teve dificuldade aqui no som, a gente acabou colocando um trechinho não autorizado, que eu não vou contar de quem é, até a pessoa me autorizar. Enfim, hoje de manhã faleceu Sérgio Ricardo, aos 88 anos. Quem lembra daqueles grandes festivais deve lembrar do Sérgio Ricardo quebrando o violão dele, tá certo? Mas ele tem muitas outras histórias, e uma delas é que ele compôs as músicas e as letras de muita coisa interessante, né? Por exemplo, Ponto de Partida, com Jean Francesco Guarnieri,
que supostamente é uma história que se passa, sei lá, na Idade Média, mas na verdade é falando do assassinato do Vladimir Herzog pela ditadura militar. E o mais famoso, talvez, é Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, de Glauber Rocha, em que ele faz a letra do Corisco. Né? Eu coloquei aqui aquele: se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho para viver lá na prisão. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Eu me entrego só na morte, de parabelo na mão. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Mais fortes são os poderes do povo. A Laura Tavares, que também vai participar do nosso seminário, estava comentando que quando ela estava no Chile, né, garota, os exilados brasileiros, ela lembra dela tocando isso no violão e cantando, porque tinha um significado imenso na época, né? E é isso, se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Sérgio Ricardo, 88 anos, parabéns para ele, grande figura. Valeu, Walter, você já entregou aí, né, de quem se está falando. E não, aí... pior é que não é ela. Não, mas vocês não fazem a menor ideia de quem é. Não é a Laura Tavares. Ah, eu achei que era ela que cantava. Pra mim, você tinha entregado. Eu mandei para ela também. Aliás, entendi. A pessoa que mandou não faz nem ideia de que isso aqui está aqui. Vai cortar o meu pescoço, se souber. Tá bom, então. Então é isso. Vamos encerrar. E domingo a abertura do seminário é às 17 horas. Né? Uma pessoa perguntou aqui no chat. É isso, gente. Boa noite, Walter. Boa noite, Moretti. Até a próxima. Beijo. Boa noite, pessoal. Não vai pôr a música?